Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que vai nos assistir. Mais um programa, estamos começando aqui mais uma edição do programa Conexão Gospel. E hoje, com certeza, você será grandemente abençoado. Então não saia daí, aproveita, já compartilha, aperta o sininho aí, dá um joinha pra gente. E aí, o programa com certeza hoje vai estar recheado de informações e também de um convidado muito especial, eu digo mais que especial, que é o nosso amigo Pastor Aristóteles, que está conosco aqui hoje. Pastor Ari, seja bem-vindo ao nosso programa e você pode ficar à vontade para hoje compartilhar conosco experiências, porque eu tenho certeza que são muitas experiências. Para mim é uma honra ter o senhor aqui, nosso mentor, presidente do Instituto, pastor, escritor. Então vamos falar um pouco hoje desse livro que vai ser lançado em breve. Pai do Senhor, varão. Pai do Senhor, meu pastor. Eu sempre costumo fazer uma entrevista pegando na mão para sentir a transferência da vida, porque quando a gente pega na mão de alguém é que nós estamos transferindo vida. Com certeza. E eu tenho isso como prática, porque a vida que está em mim saúda a vida que está sobre você. Então o Zoe de Deus, né, o Logos de Deus que está sobre mim, está também sobre a sua vida. Amém, glória a Deus. Para mim é uma honra, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui, né? Primeira entrevista que eu dou exclusiva, com exclusividade, né? Eu estou sempre na bancada, mas como entrevistador, entrevistando. Mas como entrevistado é a primeira entrevista. Para mim, meu pastor, é uma grande honra o senhor aqui conosco. Com certeza vai agregar muito ao nosso programa e também aos nossos ouvintes que estão em casa. Com certeza o que vai ser transmitido aqui vai abençoar a sua vida e com certeza vai engrandecer o nosso programa também. E o reino de Deus, que é o mais importante. O nosso programa tem esse intuito de trazer a palavra de Deus também, trazer experiências, como o senhor, como outros pastores que aqui já veio. No último programa que fizemos, com a presença do nosso pastor Adriano de Jesus, um grande testemunho e realmente impactou muita gente. A mudança de vida, a transformação de vida do pastor Adriano e assim como testemunho deles, com certeza outras pessoas, né, precisa ouvir e precisa também estar tomando um posicionamento como ele tomou diante de Deus para a transformação da vida. Então, meu pastor, vamos começar a nossa entrevista com o senhor, porque é um privilégio, né? Hoje está aqui na bancada com o senhor que é sempre que traz pessoas, que dá oportunidades, o senhor é o nosso mentor e com certeza essas portas que o senhor abriu, né, não só para mim, mas para tantas pessoas que têm abençoado, para nós é uma grande honra e um privilégio, né, ter o senhor aqui para também estar falando um pouco ao nosso programa e aos nossos ouvintes. Fala um pouco sobre a experiência, sobre o Instituto, sobre o livro que será lançado em breve. Por gentileza, pastor. Bom, falando do Instituto, o Instituto Arte da Fé, ele surgiu com uma proposta muito desafiadora, que é trabalhar o empreendedorismo social. É um tema muito difícil de se falar no país que nós vivemos, né? Que infelizmente tem um viés altamente progressista, um viés com um apelo muito forte para o assistencialismo, e eu costumo dizer que é um assistencialismo predatório, porque o maior programa social que nós temos hoje no Brasil é o Bolsa Família. E o Bolsa Família se tornou o cranco do ser humano, do brasileiro. Por quê? Porque ele não aponta para uma saída. Ele aponta para as pessoas que entram como se estivessem entrando em uma armadilha. Ficam dependentes daquilo, né? Eu não sei qual o nome que se dá a um tipo de armadilha que na minha adolescência... Arapuca. Na minha adolescência a gente usava muito para pegar gaiamum, que usava-se uma lata. Ratoeira, né? Peguei muito também. Pegou muito? Poxa. Pronto, eu pegava de ratoeira para pegar guaiamum. Isso, olha, você viveu essa experiência. Vivi a experiência. Atravessava rio com um saco de ratoeira nas costas para armar ratoeira do outro lado. Isso foi na cidade de Coruripe, onde eu tenho famílias, lá em Coruripe, Alagoas. Era feito de PVC ou de lata, né? De lata, de madeira. E a ratoeira, como você mesmo lembrou bem, ela tinha o quê? Ela tinha uma entrada com uma isca lá dentro. Isso, tem um aramezinho lá no fundo. Um aramezinho lá no fundo. Quando o ganhamum pegava na isca... A tampa fecha. A tampa fechava. Isso. Pronto.
É o que eu vejo que é o Bolsa Família. É uma ratoeira. Porque quando você entra no programa social, você se vicia naquela isca que foi colocada, que é o valor que é destinado, e Isso. você não sai mais nunca daquela ratoeira, só sai dali Fica preso, morto. né? E quando eu falo morto, eu estou sendo muito assertivo nessa palavra, porque morto do seu sonho, você nunca vai poder comprar uma casa própria. Porque com R$ 600 não dá para você comprar uma casa própria. Não dá, não. Você nunca vai Não comer o dá melhor pra- da terra, que é a promessa que a Bíblia diz. Se fores fiéis, se fores fiel, comerás o melhor desta terra. R$ 600 não dá para você comer o melhor dessa terra. E nem dá para dar o melhor aos seus filhos. Então é uma ratoeira, Verdade. porque impede você, ele mutila seus braços produtivos. Porque, Cláudio, você tem que ser estimulado a desenvolver a sua produtividade. A pessoa, o ser humano, precisa ser estimulado a desenvolver aquilo que ele não sabe para aprender, e aprendendo, ele vai se tornar algo E poderoso. não é só dar o peixe para a pessoa, é ensinar a Isso. pescar, Por é abrir exemplo, oportunidades também, né? Por exemplo, essa semana agora, na segunda-feira, nós tivemos uma reunião com a presença de um ex-deputado estadual que faz um trabalho belíssimo, que é o ex-deputado Capitão Samuel. E me chamou a atenção quando ele falou na reunião que eu participei. Eu fui convidado para dar uma palavra nessa reunião. E eu fiquei assim impressionado com a história de vida dele. Ele falando que ele era serralheiro, ou seja, ele fazia portões. Tinha uma profissão, né? Fazia portões. E ele disse que almejou fazer um concurso público mesmo sem saber do que estava fazendo. Fez o concurso público para a PM, passou no concurso público para a PM, se transformou em um capitão da Polícia Militar. Tá vendo? Depois se transformou num deputado estadual por 3 mandatos e se transformou num ativista contra a dependência química. E tem feito um Você veja, trabalho o cara excelente. sai de serralheiro e vai subindo uma ladeira mesmo sem saber que está subindo. Então é esse o encaminhamento que a gente precisa entender, que as pessoas precisam fazer. Não foi alguém que foi lá pegar na mão dele e dizer assim, você vai sair de serralheiro para ser um dia deputado. Foi dele que partiu o interesse. Iniciativa. De sair daquele lugar para ir para um outro lugar. E o Bolsa Família destrói esse pensamento. Destrói esses sonhos, é verdade. Então você que está recebendo o Bolsa Família, você sabe do que eu estou falando. Você pega lá R$ 600, gasta logo uns R$ 200 de internet, porque hoje qualquer pessoa não fica mais sem o uso de celular e paga lá caríssimo. Depois vem o tal do tigrinho que vai roubando mais não sei quantos reais de alguém que é assistencializado nesse programa. Depois sobra o quê? Para comprar com um pouco de comida. E aí você vai comer salsicha, salame, E ovo. calabresa. Ovo não, que tá caro. E olhe lá ovo. Mas é salsicha, calabresa e salame é o que mais tem no prato de quem é um Bolsa Família. O que é que acontece com aquilo, pastor? 20 anos depois, você pode ser acometido de câncer. E aí você fica mais dependente ainda do sistema que te colocou ali. Com certeza. É ou não é uma ratoeira? Porque a proposta da ratoeira para pegar um ganhamum É a isca, né? é a isca para depois matá-lo. Depois ele vai pra panela. Depois ele vai para a panela. Com certeza. Então, literalmente, o assistencializado do Bolsa Família, depois ele vai para a panela. Então, o Instituto ele tem o objetivo de destruir essa desgraça que foi colocada no povo, que foi esses programas sociais que mantém o cara dentro de uma ratoeira. E servindo a quê? Servindo ao propósito de um partido político, que infelizmente está no poder, porque agora mesmo está aí o escândalo do INSS, roubando dinheiro de velhinhos. Os velhinhos. Terrível. Então, assim, a gente precisa despertar o povo com empreendedorismo, porque trabalho, emprego, quase não se tem mais. Então, é preciso a pessoa despertar para ir vender um geladinho, e vender um sonho, e vender uma batata frita, enfim, ou fazer uma peça de arte, como vocês estão vendo aqui no estúdio aqui. Essas peças aqui foram tudo produzidas pelos jovens do Instituto Arte da Fé. Arte da Fé. Toda essa estrutura aqui é uma estrutura sustentável. É uma estrutura que veio de sobra de material que iria ser descartado. Virou luxo. Então, se você consegue fazer isso com peças de madeira,
você consegue fazer com os seres humanos a transformação do lixo para o luxo. Com certeza. E é isso que o Instituto faz, né? Dá oportunidade para Exatamente. jovens, para que ele É também isso que tentamos, desenvolva, né? né? É isso que tentamos, porque como eu te falei, é desafiador, não é fácil, porque as pessoas estão tão cegas por esse programa social chamado Bolsa Família, que as pessoas estão o dia todo no WhatsApp e não querem fazer Não nada. querem mais fazer nada, Não querem infelizmente. trabalhar. O empregador está com dificuldade de contratar mão de obra, porque você contrata alguém porque a pessoa não pode escrever, não posso colocar, assinar minha carteira não, porque eu estou no Bolsa Família e vou perder. Você percebe que o programa foi feito para deixar você preso. Isso. Você não pode nem trabalhar. Então, E hoje é uma praga daninha. Realmente as pessoas estão com dificuldade de, por exemplo, adquirir um emprego primeiro que é difícil. As portas não se abrem, né? As empresas, infelizmente, não querem talvez investirem porque não tem uma burocracia, inclusive, para abrir uma empresa, né? Sim. É legalizada. Então, o governo deveria pensar mais um pouco nisso com relação a empresas, trazer mais empresas, trazer mais oportunidades de emprego para essas pessoas, porque as empresas, infelizmente, se desmotivam de investir por causa da burocracia também. E muitas empresas, pastor, inclusive aqui eu trabalho, tem dificuldade de contratação, até contrata, mas as pessoas começam a trabalhar, vai no primeiro dia trabalhar, porque trabalha na área condominial, né? Na área de condomínio, é porteiro, é rondista, supervisores e etc. E a dificuldade dessas pessoas permanecer no emprego, porque muitos, às vezes, quando vê que o emprego é mais sobrecarga ou é mais difícil para ele se adaptar no lugar, ou talvez a pessoa acha que é muito fácil escolher onde quer trabalhar. A gente não tem como escolher onde quer trabalhar. Eu já trabalhei em vários locais que eu não gostaria, mas eu trabalhei. A gente adquire experiência. Eu trabalhei com pessoas que era o empresário, que ele tinha vários diplomas na parede. Ele era engenheiro civil e tinha muita coisa. E às vezes a cobrança era dura, mas eu aprendi muito com ele. Por quê? Porque com as pessoas difíceis também a gente aprende muita coisa. Então você não é obrigado a absorver o negativo. Absorve o positivo e você vai desenvolvendo e aprendendo outras profissões também. Como hoje eu sou supervisor em um condomínio. Há 4 anos eu estou trabalhando nessa empresa. Então muitas empresas Olha que coisa linda, têm né? dificuldade, né, de manter o empregado contratado porque muitos não querem trabalhar. Por causa talvez distância. Eu moro aqui, tenho que trabalhar, tenho que ir para um condomínio lá na Atalaia. Eu já saí lá do Santos Dumont para o Mosqueiro, para Atalaia, para qualquer outra região de Aracaju, independente de onde fosse, bastava o nosso coordenador geral dizer, tô mandando aqui o endereço, você vai para tal local, tal condomínio, então tal hora você tem que estar lá. E eu estava lá. E chegava 10, 20 minutos antes. Perfeito. Para poder pegar toda passagem de turno, né? Sim. Do outro plantonista. E, inclusive, o plantonista sair também no horário dele certinho. Aqui no Instituto, Pastor Cláudio, a gente tem o costume de dizer, por exemplo, quando você chega 10 minutos, 15 minutos, meia hora antes do seu trabalho, você está cuidando do seu trabalho. Isso não é mérito, isso não é vantagem, isso não é algo... eu sou o melhor por causa disso. Não, isso é você tendo cuidado de ser o melhor naquilo que você faz. Isso é honroso para quem? Para você. Você nunca vai ser chamado a atenção pelos seus superiores e ele vai ver sempre em você alguém que ele pode contar para dar cargos de cada vez hierarquia mais alta. Então, quando você não tem responsabilidade, o Dr. Miles Monroe, que é um homem que eu estudei muito sobre a vida dele, li os livros dele, impactaram muito a minha vida, ele diz uma palavra muito poderosa, ele diz assim, toda autoridade é ligada à responsabilidade. Isso mesmo. E toda autoridade que não é ligada à responsabilidade, ele vira uma autoridade autoritária, ou seja, impõe pelo peso da sua patente. E ninguém cresce desse jeito. Exatamente. Então, agora, se você for pelo exemplo, pela responsabilidade que você tem, todo mundo quer estar perto de você. Exatamente, meu pastor. Então eu entendi que nós podemos contribuir muito com o Instituto Arte da Fé, ajudando pessoas a desbloquearem a sua mente, entendendo o que está em Efésios 6,12, que diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os dominadores, os principados e as autoridades deste mundo. Deste século, exatamente. Entendeu? Ou seja,
é algo que a gente precisa compreender, que é o que nos destrói. Está vindo pelo mundo espiritual, mas é canalizado pelo mundo físico. Exatamente. São os nossos governantes, são os políticos que roubam aquilo que deveria ir para a população. Ser destinado para quem realmente merece, né? São todos aqueles que são desviadores, e isso inclui todos, até as instituições religiosas, que desviam o povo também. Está incluído também nesse processo de ser um dominante que a gente tem que combater. Entendeu? E combater com o quê? Com a mentalidade, sabendo tomar as decisões corretas, fazendo atividades que possam melhorar a vida das pessoas usando a nossa capacidade mental. Por isso que eu escrevi esse livro, que tem o título de A Mente Vence Músculos. E é um título forte, viu? É forte, é muito forte, porque a minha proposta nesse livro é dizer a você que você pode vencer um dominante através da sua mente. Porque o que a palavra de Deus diz sobre a mente? Que é o local onde o Espírito Santo, tendo acesso, ele transforma você, como transformou Davi em um pequeno homem, mas em um gigante. Quem era o gigante na luta contra Golias ali? Era Davi, ninguém sabia. Davi, exatamente, um grande homem mesmo. Davi era gigante muito maior que Golias e ninguém sabia disso. Então uma única pedra mudou a rota da história. Bastou uma, né? Ele tinha 5. Bastou uma. Ou seja, uma pedra na mão de alguém que seja tomado pelo Espírito Santo já é o bastante para derrubar um grande Golias. Com certeza, meu pastor. Isso que o senhor falou sobre a mente, a Bíblia, não sei se a Bíblia fala, mas é um ditado popular que diz que a mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Então a pessoa que fica com ditado a mente popular desocupada, um ditado popular, que a mente está vazia, ela não está ocupando a mente com nada, e outra coisa, está absorvendo hoje um lixo, porque é claro que a internet ela é importante, mas se você souber canalizar as informações, aquilo que você está consumindo, aquilo que você está absorvendo, porque senão você vai absorver negatividade, você vai absorver coisas que vai destruir a sua mente. Então, se você ocupa a sua mente com aquilo que está escrito em Salmos capítulo 1, que a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Perfeito. Este homem será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então a mente tem que estar preenchida pela palavra, porque a palavra liberta, pastor. A palavra liberta. A Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, pastor. Então a nossa mente é realmente um lugar que precisa ser mais aproveitado. O livro que eu tive a honra de receber do Espírito Santo, digamos assim, essa missão de escrever esse livro, ele foi muito inspirado no que diz no livro de Mateus, no capítulo 16. No livro de Mateus tem um texto que fala bem assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se eu não estou enganado, o verso 24 ou 25. Mateus 16. Aquilo me chamou a atenção de maneira tão forte, porque assim, se a Bíblia faz uma menção que a alma é mais importante que toda a riqueza que existe no planeta, meu Deus do céu, que a nossa mente não pode produzir. Exatamente, pastor. Aí você consegue compreender o seguinte: na época de Jesus, já existia o celular. Como assim? Como assim, pastor? Já existia o celular? Já existia o celular na época de Jesus, já existia o avião, já existia o ônibus, já existia a internet, já existia tudo isso. O que faltava era uma mente brilhante para descobrir que aquilo já estava aqui. Pois é. Porque por que existia tudo isso? Ninguém cria, copia, né? É porque o que eu quero dizer com isso? Já existia o campo magnético para você fazer a transmissão. Os recursos do Wi-Fi. Já existiam. Os recursos naturais estavam todos aqui. Disponível. Tudo que foi feito, o avião, tudo que foi feito, o celular, tudo que foi feito, os carros que a gente usa hoje, os elementos, os recursos já estavam desde a época que o mundo é mundo.
Eu vou mais, desde a época que Adão estava aqui já existia o celular. E esse Só dom... que ninguém tinha descoberto. Então as Isso. mentes brilhantes foram surgindo ao longo do tempo e foram descobrindo. Você vê o relato do Thomas Edison, que criou um dos criadores da lâmpada. Ele quando perguntado que ele tinha feito mais de 1000 vezes e deu errado o experimento dele, Mas não desistiu, né? aí de maneira muito inteligente ele disse assim: olha, eu não errei 1000 vezes. Eu acertei como não fazer uma lâmpada por 1000 vezes. Por 1000 vezes. Então, assim, ele foi construindo o acesso até descobrir a rede alternada, que é o que é hoje, até os dias de hoje. A rede contínua que ele tinha criado estava queimando o tempo todo. Até chegar um assistente dele, que é nada mais nada menos que o Nikola Tesla, que construiu a rede alternada e aí deu certo a criação da lâmpada e nós temos a energia hoje artificial nos iluminando. Graças a alguém que acreditou no Entendeu? sonho. Agora, essa lâmpada já existia desde a época de Jesus, já, só que ninguém tinha coragem de fazer o que Thomas Edison fez. Exatamente. Então, a nossa época, Cláudio, é a nossa vez. Agora a mente brilhante é a sua. Agora a mente brilhante é a minha. Agora a mente brilhante é de quem está me assistindo agora. Agora a mente brilhante é de quem está agora num barracozinho escrevendo algo poderoso. A mente brilhante é de um menino que está agora cortando essa imagem que eu estou falando agora, que é o Jonatas, que está aí aprendendo, que deixa de estar lá parado em casa, ou no uso do celular de maneira irregular, para estar aprendendo uma profissão. Ele pode descobrir como fazer a melhor câmera, por exemplo, né, para fazer um programa de televisão. Ele pode, porque a mente da nossa época são mentes brilhantes. O Albert Einstein, ele diz assim: eu estou hoje conhecendo a mão de Deus, mas daqui a 100 anos estarão conhecendo a mente de Deus. Eita, e nós estamos exatamente nesse período de conhecer a mente de Deus. E quando eu falo conhecer a mente de Deus, eu estou dizendo assim, ele nos doou uma mente de um nível de poder tão alto que nem as riquezas do mundo inteiro pode superar o valor que essa mente tem. Por exemplo, alguém que descobre a cura de um câncer, tem valor isso? Agora, onde vem a grande tristeza da humanidade? O cara descobre a cura de um câncer e coloca um valor para quem está com câncer não poder pagar. Não poder pagar. Infelizmente. Aí não são mentes brilhantes, aí são mentes gananciosas que fazem isso. Isso. Entendeu? Então, assim, nós temos coisas extraordinárias que eu acredito, né? Aí é uma fala minha, que eu acredito que Deus fica assim, ó. Rapaz, você viu o que esse rapaz criou? Rapaz, você viu o que Cláudio fez? Porque a grandeza de Deus está em nos dar o que Ele nos doou e ver que nós estamos fazendo bom uso daquilo que Ele nos ofertou. Então, se você usa sua mente para produzir coisas extraordinárias, é evidente que você vai agradar o coração de Deus. Então, o livro A Mente Vence Músculo, ele tem uma proposta de dizer para você assim, não acredite no cansaço do seu corpo. Se depender da nossa vontade, a gente não sai nem da cama, a gente fica em casa, porque realmente o nosso corpo... E nós estamos vivendo uma sociedade onde, sabe, o controle remoto está dominando, o WhatsApp está dominando. Acomodados, né? Tudo, e assim você não quer mais fazer nada, você só vive cansado o tempo todo, não quer sair do conforto, sabe, que está sendo lhe propiciado, mas veja, não está sendo propiciado, estão tomando o seu tempo. Você poderia estar criando algo poderoso, você poderia estar influenciando o mundo com algo poderoso. Eu poderia muito bem ter ficado quieto, calado, não ter feito nada como nós fizemos aqui nesse estúdio, mas construímos um estúdio para estar parlando com pessoas. Então, você está perdendo seu tempo. Você está dentro de uma ratoeira também, como foi colocado o pessoal do Bolsa Família. Isso também aqui, ó, essa ferramenta aqui pode ser uma grande ratoeira hoje em dia. Para muita gente. Vou até criar um título de um livro falando sobre isso agora. Você me inspirou agora. Viu? Importante, pastor. Então a mente vence músculo, quer dizer, vem com a proposta para dizer assim, não se importe com o cansaço que seu corpo reclama. Mas vá além. Diga, epa, você quer me deixar parado? Não, peraí, a minha mente vence você.
eu vou conseguir vencer nisso, eu vou fazer isso dar certo, eu vou construir que aquilo... Então, assim, o livro traz uma proposta muito atualizada de que você precisa usar cada vez mais o poder que está na sua mente para que ele possa atuar em favor de uma sociedade como um todo. E dentro do livro, né, pastor, eu creio que tem muitos temas impactantes, muitos temas que vai trazer, vai ajudar muito a pessoa a desenvolver, né, a sua capacidade. Muitos temas importantes, e vou lhe fazer um desafio. Eita, pastor, mais um. Manda. Vou lhe fazer um desafio. Eu combinei aí com minha produção, né? Estou construindo uma produção aí que vai estar produzindo alguns textos desse livro. Tá? Uhum. Eu vou transformar textos em vídeos do livro A Mente Vence Músculos. Tipo videoaula, né? Não vai ser bem videoaula, vai ser mais vídeos motivacionais. Certo. Vídeos de 1 minuto, 1 minuto e meio. E eu vou desafiar você a trazer em todos os seus programas um desses vídeos para ser colocado no desafio aceito. Desafio aceito, meu pastor. Pode preparar. Então você tira um momento no Conexão Gospel. Vamos agora à palavra que está no livro A Mente Vence Músculos com o pastor Ari. Oxente. Aí eu mando brasa. Tá feito, pastor. Prepare que a gente traz aqui e leva desafio assumido. Assumido, com Pronto, certeza. Então isso é importante. Sabe por quê? Porque a minha proposta com esse livro não é ganhar dinheiro. A proposta com esse livro... É ajudar, né, também as pessoas. Ajudar a tirar as pessoas dessa ratoeira. Exatamente. As pessoas precisam sair dessa ratoeira. Porque muitos não mostram a saída para isso. Pastor Cláudio, veja, nós temos doado por Deus 120 anos da vida útil física. Aliás, da vida útil não, da vida como um total de dias. A vida útil você vai a 70, 80 anos. Com muito esforço, algum com 90 anos pode chegar. Isso. Trabalhando, lutando, correndo e tal. Mas é preciso entender que é um mandato que você tem. Cada dia que você está dentro dessa ratoeira da conformidade, de que você não está nem aí para as coisas, estou aqui no tranquilão, mesmo com a vida destroçada. Cara, você tem que fazer igual o filho pródigo. Rapaz, eu estou comendo bolota de porco quando os funcionários do meu pai têm tudo do bom e do melhor. Tem abundância de pão. E eu tô aqui comendo bolota de porco, comida de porco, ração de porco. A ficha caiu, né, pastor? A ficha caiu. Precisa a ficha cair para quem está nos assistindo agora. Mano, você pode fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. Aprende. Vai lá no YouTube e procura alguma coisa para você se dedicar. Aquilo que edifica a sua vida. Entendeu? Né? Vai numa feira e fica olhando lá quem quer ajuda. E você diz, olha, vou montar aqui um carrinho para poder pegar aqui uma ajuda e daqui a pouco eu estou vendendo na feira também. Né? Crie um modo de inspiração. Olhe para alguém que está produzindo e queira ser igual a ela. Olha, uma coisa importante, nós criamos uma terapia, eu me formei recentemente em terapeuta, e é um assunto para um outro programa, porque senão vai levar muito tempo. Pronto. E uma das coisas mais assim que me inspirou a me formar na área de terapeuta foi querer mais saber como a mente funciona. E o professor ele diz coisas extraordinárias, ele fala que a nossa mente tem uma cebola dentro dela. Olha, como é que existe uma cebola dentro da mente? E realmente existe uma cebola. Uma cebola que vai sendo construída ao longo do tempo e você vai se achando que você é um merda. Que você é um Zé Ninguém. Porque uma cebola vai entrando na sua mente dizendo assim para você, ó, você é um incapaz. Você não é capaz de fazer nada. Você nasceu para ser um lixo. Quando a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. E Deus, a Bíblia diz também que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Tem tanto texto bíblico. É importante que a gente também se dê a oportunidade ou queira desenvolver um outro talento, uma outra área. Se jogue no desafio também, porque ninguém sabe tudo e ninguém nasce sabendo. A gente vai aprender. Então, é hora da gente sair como Abraão, o próprio Deus tirou Abraão do conforto. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Repare, olha o desafio. Abraão não sabia nem para onde ia, nem qual era o que ele ia ganhar, mas Deus disse, saia, ou seja, o comodismo. E o lugar que ele estava não era o lugar que Deus queria fazer ele prosperar, ou ser grandemente abençoado, ou ser como ele foi, né?
como o pai de multidões, o pai de família, um exemplo para toda a nação. Então, o lugar que ele estava era um lugar religioso, primeiro, né? A família religiosa idolatrava outros deuses, não tinha a mesma conexão que Abraão tinha com Deus. Abraão tinha essa conexão com Deus. E aí Deus chama ele para um lugar, e ele aceita o desafio. E quando ele sai da terra, diz a Bíblia que onde ele chegou, ele prosperou muito. Virou o E pai das até quem multidões. saiu com ele, que foi Ló, pegou carona, foi grandemente abençoado. E não soube aproveitar no momento que ele estava já próspero também. Foi no Isso. momento do crescimento. A gente tem que ter muito cuidado nessa hora, porque o ego pode subir, né? Às vezes a gente recebe essa oportunidade, Deus dá uma oportunidade, dá uma chance, e se a gente não souber, não ser humilde o suficiente para agradecer a Deus e saber de onde você saiu, para onde você vai, e saber agradecer tudo que você está construindo ou conquistando, Deus pode realmente fazer com que você seja treinado ou provado, porque Deus prova também, pastor. Deus tirou o povo do deserto, ou do Egito, levou para o deserto, para provar o que tinha no coração daquele povo. Então, Perfeito. Deus prova também. E Ló foi provado, porque ele cresceu, os pastores se multiplicaram, e ele queria um lugar para ele, um lugar mais próspero. E aí foi quando Deus falou com Abraão e disse, então manda ele decidir. E ele decidiu ir para o lugar mais verdejante. E aquele lugar, em breve, ficou um lugar seco. Ou seja, mais uma vez a mente, né, entra em operação, porque ele olhou de maneira humana, olhou para o lugar mais verdejante, mas não adianta você estar no lugar verdejante que Deus não esteja. Exatamente, que não tem o propósito de Deus. Olha, eu sempre costumo dizer aqui, as pessoas que estão comigo aqui no dia a dia já sabem disso. Não é o tamanho da proposta que é importante, mas é de quem está vindo a proposta. Você pode estar num lugar humilde, mas se a proposta estiver vindo de quem você sabe que é transgressor e que não tem Deus na sua vida, a proposta pode ser bonita, linda, maravilhosa, mas você vai se dar mal com ela. Exatamente, pastor. Então, a gente percebe que ao longo de toda a vida humana, a minha vida, a sua vida, a vida de qualquer pessoa, ela terá sucesso ou fracasso dependendo do que a sua mente vai decidir. Somos resultado das nossas escolhas, das Exato. nossas E decisões. as nossas decisões são tudo, elas são oriundas, elas são construídas na mente. Na mente. Então, assim, quem é Cláudio sem a mente? Um monte de carne que não serve para nada. Quem é Ari sem a mente? Um monte de carne que não serve para nada. E o que é Ari, a carne de Ari sem a mente? Uma ideia. Ou seja, a mente precisa do corpo e o corpo precisa da mente. Isso. Por isso que o nosso Deus criou tudo certinho, corpo, alma e espírito. Perfeito. Ele fez o corpo triuno, como é hoje o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são 3 em 1. Nós também somos 3 em 1. Corpo, alma e espírito. Então precisamos entender o seguinte, se a minha mente estiver alinhada, aí eu trato da mente, mas não trato do corpo como tudo que não presta, não tenho uma boa noite de sono, não bebo água, vou emperrando o corpo, mas achando que eu sou um cara intelectualmente forte. Como? Se o corpo está traduzindo que você está se enganando ou enganando a si mesmo. Enganando a si mesmo. Porque tudo tem que estar sincronizado. Quando eu descobri que a alimentação era meu pior inimigo, eu comecei a fazer uma mudança alimentar sozinho. Não precisei ir para nutricionista, porque isso é uma questão pessoal minha. Não sou contra quem vá atrás de profissionais. Exato. Mas eu mesmo queria... O Sócrates diz uma palavra que meu irmão repete muito no programa, que diz assim, conhece-te a ti mesmo. Então eu prefiro me conhecer e eu mesmo desenvolver o que eu preciso, do que ficar na mão de profissionais. A minha vida é muito cara para eu estar na mão das pessoas, entende? Exatamente, pastor. A minha vida teve um preço de sangue. Alguém pagou um preço muito caro. Então eu vou dar a minha vida na mão de qualquer profissional e deixar tudo. Não, eu vou pesquisar, eu vou procurar, eu vou... Tá à minha disposição a informação. E automaticamente a gente pode mudar os hábitos Então, alimentares, né? Então eu recordo que quando eu Os hábitos de vida. Quando eu fiz essa mudança, eu pesava 149 quilos. 146 para 149 Eu quilos. cheguei a pesar 105 e já achava muito, pastor. Aí eu fiz um regime. 105 é o que eu estou hoje. Eu perdi cerca de 41 quilos. Ainda está no processo. Estou no processo.
Estou no processo. Vamos chegar lá. Então, o que acontece? Mas, por exemplo, eu tive uma situação de saúde há uns meses atrás, que eu tenho certeza que se não fosse pelas atitudes que eu já tinha alterado há um bom tempo, eu não poderia estar aqui hoje falando com você. Então, assim, foi Deus que me ajudou, mas eu também me ajudei. Então, quando você vê alguém, por exemplo, numa vida muito difícil, tenha certeza que foi o diabo que o colocou ali, não tenha dúvida. Porque ele se aproveita da situação. Mas teve participação da pessoa também. É permissão, né? Ou seja, a pessoa também quis ir para aquele lugar sem saber ou sabendo. Porque, por exemplo, quando alguém vai lá e rouba a outra pessoa. Ah, mas deu certo um roubo. Deu certo o segundo. Deu certo o terceiro. Deu certo o quarto. Mas e no quinto, se der errado, o cara vai parar na penitenciária? Foi o diabo que mandou ele roubar? Não, ele aceitou ir roubar. Tem atitudes que é pessoal. Então, assim, ele parou numa penitenciária, foi o diabo que o colocou ali, a gente pode responsabilizar o diabo porque a ideia do roubo é dele. Ele é ladrão desde o começo. Isso, desde o princípio. Mas eu posso dizer não ao diabo. Então, quando você vê alguém com sucesso, abençoado, prosperando, foi Deus que o abençoou, mas ali também tem dedo daquela pessoa. Ali aquela pessoa quis estudar, ela quis se dedicar, enquanto tinha gente farreando, gastando tempo com farra, ela estava estudando, ela estava se dedicando, ela estava investindo tempo no seu trabalho, no seu futuro e na sua aplicabilidade enquanto cidadão. Aí os resultados começam a aparecer porque Deus diz assim, esse menino está assim, vou abençoar ele, esse rapaz está fazendo por onde? Aí toda uma sociedade começa a olhar para ele como alguém responsável. Então a gente precisa entender o seguinte, não fique culpando o diabo por tudo não, porque você também tem participação no seu fracasso e tem participação no seu sucesso. Por isso que o livro A Mente Vence Músculos, ele é um auxiliar para abrir a mente das pessoas e fazê-las entenderem que elas precisam participar. Elas precisam entender que há uma responsabilização, tanto para o seu fracasso quanto para o seu sucesso. Exatamente. Como o pastor Ari falou, realmente, às vezes a gente fica acomodado demais e faz as coisas conforme o seu querer, a sua vontade, e depois vai dizer que o inimigo é o causador. Claro que o inimigo, a Bíblia diz se aproveita. Ele se aproveita, inclusive na fraqueza da gente. Né? Quando Jesus estava no deserto, ele jejuou 40 dias, 40 noites, e depois Jesus teve o quê? Teve fome. Foi ali que o inimigo se apresentou com uma proposta. Então sempre vai vir uma proposta do inimigo para tentar te desviar do propósito. Jesus tinha conexão com o Pai, por isso o diabo não conseguiu vencê-lo. Mesmo o diabo sabendo, conhecendo a palavra, porque ele confrontou Jesus também dentro da palavra. E foi na palavra também que ele caiu, que Jesus falou para ele, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eita glória. Então, eu acredito que nós temos sim responsabilidade pelas nossas decisões, porque a voz sempre vai vir, a voz do Espírito Santo e a voz do inimigo. A voz do Espírito Santo vai dizer, olha, caminha por esse caminho. O próprio Deus disse para o povo do deserto e para Moisés, né, no dia da escolha, eis que eu te coloco 2 caminhos. O caminho da morte e o caminho da vida. Porém, escolhe o caminho da vida para que vivas. Então, a decisão é nossa. Muito claro o texto. A né? escolha é nossa. Pois a vida para que vivas. Foi isso que Deus falou para aquele povo. E serve E fala para a gente todos os dias. Né? E serve para nós. As nossas decisões constroem o nosso futuro. Que esse livro vai trazer realmente muita informação que vai ajudar muitas pessoas. Então você aguarde, espere, porque logo em breve vai ser lançado esse livro e conforme o prometido, traremos aqui, né, os pequenos vídeos mostrando parte desse livro. E já estou, Cláudio, em primeira mão, vou dar também aqui no seu programa. Glória, privilégio para nós. Já estou escrevendo outros livros. Não é nem mais um outro. Eu já estou escrevendo outros livros. Graças a Deus. E aqui vou dar só o nome de um que eu já estou escrevendo que diz assim: A Fé e o Tempo. A Fé e o Tempo. A fé e o tempo precisam estar sincronizados para que tudo na sua vida caminhe bem. Exato. Não adianta você só ter fé e não entender que a fé e o tempo, eles são tipo um casal. Às vezes você quer tanto algo na sua vida
pede tanto algo para Deus, mas não espera o tempo certo para que aquilo Eclesiastes chegue. capítulo 3 diz que há um tempo determinado Para todas as propósito coisas debaixo dos céus. Exatamente. Então, Eclesiastes tempo 3. para tudo. E as pessoas É não forte. ligam a fé ao tempo, e eu tive essa, como eu falei, eu estou sendo muito abençoado por Deus nesse modo meu escritor. Porque ele tem descido muitas dádivas, eu tenho escrito muita coisa, eu tenho estudado bastante, e isso tem me alegrado muito, tenho gasto muito, investido muito tempo com isso, para que alguém não me corrija depois. Então, o que acontece? O escrever para mim está sendo maravilhoso, e a fé e o tempo é o seguinte, por exemplo, por que acontece com alguém um acidente e segundos antes não acontece com outro? Por que acontece com uma desgraça dessa e com outro não? E aqui eu estou usando o exemplo de uma ponte que caiu recentemente lá no Tocantins, onde 16 pessoas morreram, que chegaram na hora Eu vi a reportagem. do colapso da ponte. E caíram. E uma moto com um rapaz e uma criança, se você for ver o vídeo, você vai ver que ele está chegando, ele chega depois do acidente, ele chega segundos antes. Pergunto a você, o que faz essa família ser salva e aquelas outras famílias não serem salvas? É forte. Em muitos casos, que aqui eu não quero ser polêmico, mas em muitos casos, eu não quero generalizar e nem quero ser o dono da verdade, mas aqui vai uma verdade muito interessante. Eu descobri que ao longo da vida cristã, nós somos desafiados a retirar Deus da nossa vida o tempo todo. Como assim, Ari? Retirar Deus da nossa vida? Vou lhe explicar. Você está atrasado para ir para o trabalho. Você não deixa de tomar café. Não deixa de tomar banho. Mas deixa de orar. Ah, eu já estou atrasado. Pai, me ajuda aqui e tal. E parará. E você sai fora. Sai de qualquer jeito, esquece realmente. Você está entendendo o que eu estou querendo Tô dizer? entendendo. Ou seja, na sua vida, as prioridades nunca é a importância que Deus está na sua vida. Peraí, se Deus está na minha vida e Ele é Senhor de tudo, Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor, sabe, de todas as coisas, então por que eu não devo me atentar, que eu não posso retirá-lo da minha vida? Então, pronto, aí eu volto para orar. Se eu tiver esse entendimento, eu volto para orar. Não, peraí, vou atrasar no trabalho, mas eu não vou deixar de sair sem orar. O tempo que você volta para orar, o tempo estava acontecendo o acidente. É o tempo do livramento. É o tempo do livramento. Aí você sai atrasado de casa para o trabalho, mas no tempo certo para não chegar num acidente que vai acometer na sua vida. Eu tenho postado vídeos que mostram acidentes que as pessoas são livradas. Aquilo tem a ver também com o tempo. Isso. O tempo do passo da pessoa foi o passo certo que ela se livrou de um carro que ia bater nela. E o que fez ela chegar no tempo certo? Algo que ela está fazendo de bem. Eu levo isso em consideração. No livro eu falo sobre isso. Porque fazer o bem faz bem e nos traz o bem. Quantos livramentos você recebe de Deus pelo fato de você fazer o bem às pessoas? Ari, mas isso é verdade? Claro que é verdade. Será que o Deus que é todo poderoso, que é toda a bondade, não gosta quando você faz uma bondade? Com certeza. Quem é a pessoa que pode me contrariar com essa informação? É claro que sim. E a Bíblia diz claramente, aquilo que você planta, você... E fazer o bem sem olhar a quem. Tudo que você planta, você colhe. Então, Semente. se você planta o bem, você vai colher o quê, meu amigo? O bem. E a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as Mateus 6, demais coisas 6,33. vos serão acrescentadas. Então, Deus sabe o Já quanto deixa nós claro. precisamos de tudo, né? Deixa claríssimo. Mas ele não dá tudo. Se você da busca forma o que a reino gente de quer. Deus em primeiro lugar, por que alguém chega atrasado para poder pegar um voo e o avião cai depois? A pessoa diz, eu ia morrer, mas o atraso me salvou. Não foi o Exato. atraso que lhe salvou, foi algum tipo de benefício que você faz. Entenda isso. Algum tipo de atividade, de benefício para alguém. Você socorre pessoas, você não é uma pessoa maldita, você quer ver o bem das pessoas, você não bota o pé para ninguém cair. Então Deus abençoa você também com longevidade. Você é alguém que cuida dos seus pais. Olha um detalhe importantíssimo aqui, que dá longevidade de vida. Por exemplo, tem filhos hoje que tá com 30 anos na casa dos pais. Aí você fala bem assim, que legal. Tá cuidando dos pais? Não.
ainda está sendo cuidado pelos pais. Ainda está sendo dependente dos pais. Ainda é o pai que faz comida, ainda é a mãe que faz comida para ele, ainda é o pai que produz para ele. Ele não faz nada dentro de casa, ele não ajuda nada dentro de casa. Verdade. Então isso é um peso para os pais. Um filho com 30 anos já tem que estar produzindo. Trazendo retorno. E dando benefícios agora para seus pais. Aí você é abençoado. Você entra no que a Bíblia diz, de que seus dias serão prolongados se você honrar pai e mãe. Entendeu? Êxodo capítulo 20, está lá Então, escrito. estou dando aqui um spoiler do novo livro que eu estou fazendo. Êxodo capítulo 20 fala sobre honrar pai e mãe. A honra começa realmente dentro de casa. Então o senhor entrou num tema importante, que é princípios e valores, né? Sim. O princípio, se for criado com princípios, honrando pai e mãe, honrando os mais velhos, né? Hoje a gente não vê mais esses princípios, por exemplo, de almoçar na mesa, todo mundo junto, né? Na hora do almoço, da janta, da ceia, todo mundo, o café da manhã, um na sala, um na cozinha, e o pai lá sozinho na mesa, ou talvez ninguém na mesa, ou seja, cada um com celular. Então isso está tirando um pouco daquela conexão família, né? Então, o princípio, eu fui criado por princípio, pastor. Sou novo ainda, né? Não sou muito velho não, mas eu fui criado nos princípios dos meus avós, dos meus pais, honrando, né? Pedindo a benção a meu pai, benção a minha mãe, ao sair, ao chegar, agradecer a Deus pela saída, pela chegada, pedir a Deus sempre o livramento. Então, o princípio começa dentro de casa. E hoje as pessoas, às vezes, também acham que a honra ou a educação dos filhos, quem tem que dar é a escola. E o que é que o senhor acha sobre isso, pastor? A escola Mais uma vez, não tem obrigação de dar educação, e sim ensinar a ler e escrever. Mais uma vez, eu volto ao tema do meu livro, A Mente Vence Músculos. Os pais que deixam seus filhos à mercê de uma professora ou de uma escola, é o contrário do que o livro fala. É os músculos vencendo a mente. A mente. E aí onde entra o problema. Você não vai ter filhos produtivos se são seus professores, se são os professores deles que está ensinando a eles o que é princípios e valores. Sabe por quê? Suponhamos que você pegue lá uma professora que os princípios dela sejam comunistas. Ela vai ensinar o que para seu filho? Que trabalhar não é tão importante. Importante é ficar dependendo de assistência social do governo. Exato. Você não precisa se preparar para o futuro, é melhor você ficar esperando que o governo venha fazer uma ação a seu favor, e que você não precisa respeitar nem pai nem mãe. Aliás, denuncie seu pai e sua mãe se eles estiverem lhe afrontando. Os ensinamentos ou coisa são parecida. Né? Normalmente os comunistas são a favor da liberação das drogas, então você vai ser incentivado a usar droga. Isso. Eles também são adeptos da ideologia de gênero, vai ensinar que você hoje pode ser mulher, amanhã pode ser homem. E a pancada toda vai ser pra cima de quem? Da família. Da família. Você entendeu? Então aí é ao contrário do meu livro, é os músculos vencendo a mente. Então assim, eu não recomendo, mas em hipótese alguma. Se seu filho é criança, é você, mãe e pai, ou você que é tutor, que tem que cuidar dele. Cuidar dele não é só dar comida, não. A criança, a partir dos 7 anos, o psique dela está sendo formado, então ela vai ter um novo entendimento do mundo e você tem que cuidar. E outra coisa, aqui vai um conselho muito interessante. Não deixe seus filhos dormirem na casa de pessoas, nem que seja parente. Depois dos 17 anos, se ele for bem instruído, você pode deixar. Mas fora isso, não deixe. Você não sabe que tipo de situação pode estar acontecendo com seu filho na casa de vizinhos, na casa de parentes. Você não sabe. Filho tem que estar na aba do pai e da mãe. Eu ontem tive uma entrevista com o pastor Jeter e ele falou uma coisa muito bonita aqui. Ele disse, olha, as pessoas falam que filhos impedem os pais de fazer alguma coisa. A gente entende o contrário. Meus filhos é bênção. Onde eu estou, eles estão comigo. Se for preciso, eu prego com meu filho no braço. Olha que palavra linda. Aí onde mostra o que dirige um homem desse. A mente está vencendo os seus músculos. Exatamente. Porque ele diz assim, nem que seja com meu filho no braço, mas eu prego com ele, mas eu não deixo meu filho nas mãos de terceiros. São então, exemplos, né? Exemplos que ficam para os filhos. Pois é, então você precisa entender isso. Você tem que cuidar de seus filhos. Já que você foi mãe, ou por circunstâncias que você quis ou não, você já é mãe ou pai, cuide do seu filho. E aqui vai uma palavra para os vagabundos. Os vagabundos
Os vagabundos que faz filho e não vai sustentar seus filhos, não vai cuidar dos seus filhos, é vagabundo. Pode ser crente, pode não ser crente, mas é vagabundo. Você precisa cuidar dos seus filhos. Você precisa dar atenção, dar caráter, dar princípio, dar valores a seus filhos. Não é pegar, fazer filho e colocar para a avó cuidar, para a mãe cuidar, para deixar sozinho no mundo, não. Você tem que aprender a cuidar dos seus filhos. Porque senão você é um vagabundo. Tá vendo? Eu não considero gente que faz esse tipo de coisa. Mas é realmente... Sabe por quê, pastor Cláudio? É forte. Se você é capaz de isso. abandonar um filho... Irresponsável. Veja, se você é capaz de abandonar um filho, que tipo de ser humano você vai ser? Uma semente, o sangue Se seu. você que joga fora não se importa em cuidar de um filho que é seu, você vai se importar de cuidar de alguém que é amigo seu? Pois é. Mas nunca na vida. Então ele vai ser um mau amigo, ele vai ser um mau profissional, ele vai ser mal tudo. Ele vai ser criado Meu amigo, do pai, entenda né? uma coisa, se você fez, você tem que cuidar. Quem pariu o Mateus que balance. Exatamente, É isso que já tem que acontecer. E é muito triste, infelizmente, muitos pais, infelizmente, O problema da seus sociedade filhos, atual hoje não é da mulher, não. O problema está em muito de vagabundo que abandona seus que filhos. não assume a responsabilidade, realmente. Sim. E os filhos não têm pai. E tem mano. muitas mães que pagam a pensão, né, dos filhos, porque os filhos não trabalham. Aquele que fez o filho, né, a criança. E outra coisa, Cláudio, o A valor mãe da é que pensão, paga, a avó é que paga. O valor da pensão, A pensão do filho. o valor de uma pensão é tão pouca. Não dá para cuidar de um filho. Não dá. Um filho precisa de um pai, não é de uma pensão, não. O filho precisa de um pai. Um pai para orientá-lo, um pai para estar com ele, um pai para brincar com ele, para que outra pessoa não assuma esse espaço que está vazio. Um filho precisa de um pai. Não seja vagabundo, seja pai. Trabalhador. Honre as calças. Então é isso, pastor. Agradecemos hoje mais uma vez a presença do senhor aqui no nosso Já programa. acabou? Tá quase acabando, então eu queria assim agradecer a você que está conosco aqui até agora, né? Compartilha esse vídeo, curte, se inscreve, ajuda o nosso canal a desenvolver esse trabalho mais ainda. Em outras ocasiões, eu creio que o pastor Ari vai estar também mais uma vez conosco para trazer essas experiências, esses grandes testemunhos e essas informações importantes, inclusive como escritor agora. Né? Não só um livro, tem outros livros a ser lançados também. Vamos pastor lá. Ari, Vou muito lançar uma obrigado. coleção já. Obrigado pela presença do senhor aqui. Obrigado você, Seja Varão. sempre bem-vindo ao nosso programa. Eu creio que essa casa aqui é idealizada pelo senhor, e o senhor é o nosso mentor, então para nós é uma grande honra poder entrevistar o senhor. Amém. Eu agradeço, pastor Cláudio, e também quero agradecer pela pessoa que você é. Conheci você há um bom tempo, mas de aproximação tem pouco tempo, e tenho me alegrado na pessoa, na conduta, na seriedade com que você leva as coisas que a gente tenta fazer, né? Porque tenta. Nem fazer. sempre a gente consegue, Exato. mas o bom é que a gente tenta, a gente não desiste nunca. E a gente está liderando um grupo de pastores, você é um dos coordenadores dessa liderança, e eu tenho me alegrado muito porque nós estamos fazendo um trabalho muito interessante. Inclusive, dia 5 de maio, Já vou tem fazer aqui em primeira mão, vai ter a posse da nova diretoria da UMESE, e todos os pastores das igrejas invisíveis foi convidado para estarem lá. Estaremos lá. E eu achei isso muito interessante. Aqui eu quero agradecer a figura do apóstolo Paulo, que brevemente você vai estar o convidando para estar aqui Com certeza. no seu programa. Será E bem-vindo. ele, com muita felicidade, ele convidou e disse: eu quero conhecer esses pastores porque a gente precisa andar junto. E eu achei a palavra dele muito, muito maravilhosa. Porque eles estão entendendo o que é a classificação do que é uma igreja invisível. Para que a gente possa alcançar mais espaço para homens e mulheres de Deus que estão fazendo com que o evangelho chegue em lugares que muitos acadêmicos, né? Não consegue De chegar. diploma, De títulos, né? de títulos, teólogos, Patentes, tal, né, pastor? patentes e tal, né? Não vão, porque tem medo do traficante, porque tem medo de ser assassinado, tem medo de ser roubado. E a Não igreja... chega numa periferia dessa. Eu sei, eu conheço um monte. É verdade. Isso Então é as verdade. igrejas invisíveis precisam ser respeitadas. E eu vi no apóstolo Paulo Fonseca, que é o presidente atual da UMES, foi reeleito agora, uma pessoa que está levando a sério essa informação. Então, estou Graças estendendo a o Deus. convite para você passar para os Pronto. pastores. Então, dia 5 Dia teria a 5, nossa reunião. Então tá marcada essa reunião. Teria a nossa reunião, então a gente vai cancelar a nossa reunião. Dia 5 seria segunda-feira agora, É. que vem. Isso. Então aí a gente vai estar todo mundo junto lá nessa posse lá, Pronto. prestigiar, tá bom? Ótimo. Faço o Estaremos convite lá. aqui. Estaremos primeira mão. lá então. Então,
agradecemos aqui. Como o programa vai no ar no sábado, então... Exatamente. Então, no sábado, todo mundo aí assistindo o nosso programa aí, a segunda edição, e hoje com essa presença ilustre do pastor Aristóteles, né? Então, muito obrigado, pastor. Na próxima oportunidade estaremos juntos novamente, e tá o convite aí para o apóstolo Paulo fazer aqui presente conosco aqui na bancada. Obrigado. Deus abençoe. Deus te guarde, meu irmão. E você, fique conosco, continue conosco. Na próxima edição estaremos juntos, mais uma vez, com mais um programa Conexão Gospel. Forte abraço, fiquem com Deus e Deus abençoe a todos. E até a próxima.